seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do ObservaCast, um projeto dos Observatórios do Mundo Contemporâneo e dos Direitos Humanos do campus da UniOeste de Marechal Cândido Rondon, com o apoio da ProEx e da SET Paraná pela Universidade Sem Fronteiras. Eu sou o Mike Will, discente do terceiro ano do curso de História aqui na UniOeste e sou bolsista do Observatório do Mundo Contemporâneo. E hoje estamos com o professor Rafael Dalpai, doutor em História, pesquisador do pensamento político contemporâneo e autor do livro Crise e Ofensiva Burguesa no Brasil, a emergência da direita libertária. E hoje a gente vai conversar sobre os bastidores ideológicos da ascensão da nova direita no Brasil, os aparelhos privados de hegemonia, o papel do Instituto Mises e como tudo isso se conecta com a crise do capitalismo. Antes, é claro, seja muito bem-vindo, professor. É um prazer ter você aqui com a gente. Olá, é sempre muito legal retornar a casa, né, UniOeste. Considero uma honra. Tô bem ansioso para ver, né, como é que nós vamos conversar aí. Acho que vai ser bem interessante. Sim, a honra é nossa, professor. Bom, para começar, o seu livro, Crise e Ofensiva Burguesa no Brasil, a emergência da direita libertária, vem da sua tese de doutorado, né? E eu queria te perguntar, então, o que te motivou a pesquisar esse tema e depois transformar essa tese em livro? Então, eu pensei nisso aí. Na verdade, é um tema que vem me causando bastante questionamento desde do mestrado, né? Uhum. Logo quando eu saí da graduação, eu comecei a trabalhar, tentei já emendar o mestrado, né? Hoje em dia, fico pensando até que foi interessante não ter emendado o mestrado, porque senão eu não tinha pensado nesse tema. Uhum. Eu comecei a trabalhar, né? Tava trabalhando um dia num colégio, quando eu morava ainda em Cascavel, no Paraná, e eu tinha um aluno no 8º ano, acho que isso era 2012, por aí, um aluno do 8º ano do ensino fundamental, e assim, muito participativo nas aulas, né? Muito interessado, até que um dia ele me perguntou se eu conhecia Ludwig von Mises, se eu já tinha ouvido falar do Instituto Mises Brasil. Aí eu falei pra ele que não, né? Nunca... nome não me lembrava nada, né? Daí ele foi me falando um pouco sobre o que o cara pensava, né? O que ele tinha lido. E eu falei, tá, isso me lembra muito o pensamento do Hayek, né? Daí ele fala, não, esse cara foi professor do Hayek, ou seja, né? Um menino de 8º ano, Uhum. já tava pensando um pouco até dentro de... entendendo, né? Uma própria escola de pensamento, Sim. né? Ele sabia lembrar, por exemplo, que o Hayek foi aluno do Mises e por aí vai. Eu falei pra ele, bom, pensamento neoliberal, não sei o quê. Dele veio com essa história, né, de anarcocapitalismo, que eu tava errado e tal, né? E isso me chamou muita atenção. Poxa, né, um aluno de ensino fundamental no interior do Paraná, por mais que era um colégio particular, né? Debatendo autores da economia, né? Uhum. Ainda mais autores neoliberais da economia. Sim. E da onde estava vindo tudo isso, né? Então, a partir daí, eu tive vários momentos, né, de conversar com ele me emprestou alguns livros, inclusive, emprestei alguns outros livros para ele também, né, para orientar, né, em termos assim, não, né, como a gente é muito acusado, né, de doutrinar o aluno, Sim. mas de ampliar, né, a perspectiva dele. E foi aí que, pensando, né, de novo em tentar o mestrado, me veio essa ideia na cabeça. Eu até então pensava em algo em relação, em trabalhar com questões de relação de trabalho, nada assim na área mais política, digamos, né, Sim. de política econômica, principalmente. Aí eu fiz o projeto, fiquei pensando, poxa, né, mas eu acho que isso seria interessante. Fiz o projeto, e peguei, eu acho que um bom momento também da pós-graduação na UniOeste, porque já tinha gente pesquisando coisas parecidas e isso acabou se encaixando dentro de um grupo, né, de pessoas ali da época, e foi muito interessante, né, por N motivos, né, tanto que me levou até a tentar depois o doutorado, né? Uhum. Então, assim, no mestrado eu trabalhei mais com o Instituto Mises especificamente, quase como aquele negócio do Globo Repórter, né? O que pensam, onde vivem, como se comportam, né? Sim. E daí, durante o mestrado, eu percebi uma relação muito forte entre a crise financeira de 2008 com muitas coisas que eram publicadas no site, a forma que eles defendiam essas coisas, né?
e até a própria leitura de realidade que esse pessoal estava fazendo. E pensei, né, poxa, acho que seria interessante trabalhar isso numa tese de doutorado, justamente porque já na época, né, as pessoas falavam, beleza, né, existe uma relação entre o que a galera antigamente achava, bom, antigamente, né, porque já faz, deixa eu ver, uns 2018 por aí, né, do livro A Onda Conservadora, acho que antes, né, em onda conservadora. Então eu fiquei, mas as pessoas comentavam da relação, mas ninguém foi efetivamente tentar lançar, né, o olhar especificamente nesse ponto. E normalmente se colocava a ascensão da extrema-direita no Brasil, né, nesse período aí que a gente está vivendo, Sim. colocava muito em relação às jornadas de junho. E eu achava que não. Né? E a partir daí foi a pergunta, digamos assim, central da tese, né? Olha, a maioria da bibliografia fala das jornadas de junho como a ascensão desse pessoal, mas eu considerava como sendo antes. Sim. Achando que já em 2008 já havia uma articulação disso, partindo da própria ideia, né, de que o próprio Olavo de Carvalho já escrevia antes de 2014, e isso começou a me motivar, né, a ir atrás, e a gente vai, digamos assim, cutucando até que se percebe que pode dar em uma pesquisa interessante. Né? E foi mais ou menos esse o caminho até a tese, né? Até então, na graduação, eu não tinha, nem me passava por perto trabalhar com esse tipo de temática, né? Sim. Mas, digamos assim, a temática me encontrou, não fui eu que encontrei a temática. É bacana demais ver que esse aluno, né, do 8º ano ali despertou essa pesquisa em você. Você até cita ele no seu livro, né? Tem ali uma parte que fala dele. E me chamou a atenção quando eu li. E outra coisa que me chamou a atenção é a utilização do termo libertarianismo, né? Que ele substitui ali o que talvez poderia ser o anarcocapitalismo. Eu queria que você começasse também explicando a utilização desse termo. Por que você usa o libertarianismo ao invés do anarcocapitalismo? É uma pergunta interessante. Então, essa questão do anarcocapitalismo sempre me incomodou bastante, porque, em tese, são dois pensamentos diametralmente opostos, né? Você pensar na tradição anarquista, libertária, né? Desde Bakunin, Proudhon, entre outros, né? Muito importantes dentro do pensamento libertário e que eram totalmente contra, né? Totalmente avessos ao pensamento liberal, capitalista. Sim. E você encontra escritos, né, que vão tentar juntar as duas coisas. Pensando desse modo, eu fui atrás de perceber, né, da onde vem essa relação. E aí eu cheguei no Rothbard, né? O Rothbard, ele que cunhou o termo, né? Tem um pouco também da discussão própria dos Estados Unidos em relação ao uso da palavra liberal lá, né? Que para eles está muito mais relacionado ao Partido Democrata, que seria, digamos assim, o partido mais, eu não diria nem esquerda, eu diria um partido mais crítico, né? Que procura fazer a oposição a uma direita mais conservadora dentro do parlamento americano, que seria o republicano, né? Claro, são dois enormes partidos que têm vertentes dentro e tarará, né? Mas em termos institucionais, né? Falando de forma mais estrita nesse sentido, seria mais ou menos essa dinâmica. Então, tem essa questão de que seria uma forma deles tentarem contornar o uso que o Partido Democrata fazia do termo liberal, porque o próprio Rothbard, né, ele fazia parte do Partido Republicano, inclusive, em vários momentos, né, até que ele vai romper com o Partido Republicano, que é quando ele escreve o Manifesto Libertário. Mas também, quem faz essa relação entre o anarcocapitalismo, entre o anarquismo e o capitalismo é o Rothbard. Em que ponto? Ele pega um autor anarquista dos Estados Unidos, de uma vertente que vai ser conhecida como anarco-individualismo, que é um cara chamado Benjamin Tucker, se eu não me engano. Faz um tempinho já que eu pesquisei isso, então demora um pouquinho para trazer na memória. Tudo bem. Enfim, ele parte desse pensamento do Benjamin Tucker para pegar elementos ali do pensamento dele e estruturar o que ele vai chamar de anarcocapitalismo.
Só que, claro, ele faz uma leitura totalmente instrumental do cara, né? Em nenhum momento ele coloca a crítica que ele estava fazendo naquele momento, né? O Benjamin Tucker, eu acho que ele escreve no início do século XX, se eu não me engano, com as críticas que ele faz ao capitalismo. Por exemplo, o livro do Benjamin Tucker, ele fala daquilo que eles consideravam os grandes maus, né? Ele até vai enumerando, e um deles é o banco, é a moeda, né, a própria circulação de como que funciona o mercado e tal. Mas eu acho que o que mais deve ter chamado a atenção do Rothbard foi a questão de que anarco-individualismo, né? E eu acho que por isso ele consegue fazer algumas aproximações ali muito superficiais, claro, né? Mas do pensamento do Benjamin Tucker. Bom, beleza. Essa é uma parte. Outro detalhe que é importante, que os próprios anarcocapitalistas, entre várias aspas, porque, né, eu rejeito usar o termo, né, eu acho que não é isso. Um fato que eles esquecem bastante é que o próprio Rothbard não considerava que o que ele estava chamando de anarcocapitalismo seria uma continuidade, existiria alguma relação direta com o pensamento libertário, com a tradição libertária anarquista. Tem um escrito dele, que é de um livro, que é uma coletânea assim, de artigos e coisas que ele vai escrevendo quando ele faz parte do APH, de um aparelho privado, que era William Volcker Fund, eu acho que era esse o nome, ou era alguma coisa ligada aos Rockefeller, né? Os magnatas do petróleo lá dos Estados Unidos. Que ele faz um texto, né, sobre se daria para dizer que os anarcocapitalistas são anarquistas, né? Ele fala que não, que o uso do termo está relacionado um pouco à questão do que ele vai chamar de aprisionamento da palavra liberal pelos democratas, e porque, digamos assim, quase foi o nome que deu, né? Foi um pouco isso até que ele acaba concluindo, né? Ele até fala que, como é que ele fala? Que ele está tentando se equilibrar numa contextualização arquista, alguma coisa assim. Que ele vai pegar um pouco a própria palavra. Que agora, pensando aqui, eu não me vem certinho as palavras que ele usa, né? Mas ele finaliza esse texto dele nesse sentido. Ou seja, o próprio nome, apesar de ser usado, né, pelo pessoal que se auto-intitula anarcocapitalista, de acordo com o seu principal teórico, digamos, não é válido, né? Ele mesmo preferia muitas vezes falar em libertário, né? Ao invés de anarcocapitalista, muito embora ele usava, né? Mas ele percebia que não era bem isso que ele queria dizer. E também o termo libertário, por mais que por conta, né, do nosso próprio idioma, fica um pouco difícil da gente fugir, né? Mas eu não considero que nem mesmo usar a palavra libertário cabe a eles, né? Porque nós estamos falando de uma tradição totalmente diferente. Nós estamos falando de uma tradição anarquista que sim, né, realmente desenvolveu, construiu, né, o conceito do que é ser libertário, e esse pessoal faz um uso, digamos assim, no máximo propagandístico, né? Não há relação, além da palavra, com o pensamento libertário anarquista. Então, por causa disso, inclusive na dissertação e na tese, eu acho que na tese eu uso anarcocapitalismo uma vez, e entre aspas ainda, na parte do anarco, né? Só que fica estranho porque, né, você colocar entre aspas um prefixo, sendo que agora não existe mais hífen, né, em alguns casos da língua portuguesa, acaba dando alguns problemas de ortografia, né? Mas sempre quando eu uso, eu acabo usando com entre aspas justamente para marcar, né, que apesar desse pessoal se intitular, né, puxar para eles essa ideia de libertário ou de anarcocapitalismo, a gente não pode fazer o uso disso de forma consciente se a gente quer fazer ciência, digamos. No sentido assim, se eu quero produzir uma pesquisa séria, né? Não é só uma questão de que o grupo se enxerga dessa maneira, mas é uma questão de que, dentro de toda essa construção teórica e intelectual que nós temos do que é ser anarco, do que é ser libertário, o anarcocapitalismo passa 1000 anos-luz de distância longa. Sim. Né? Então,
por isso a minha escolha, né? Acredito que, claro, é uma problemática que é aberta ao debate, né? É possível entrar em várias questões sobre isso, né? Até que ponto esse preciosismo é válido ou não, né? Mas do meu ponto de vista, né? De acordo com tudo que eu li sobre esse pessoal e tudo que eu vi, me faz mais sentido trabalhar dessa maneira. Perfeito. Eu acho que entre os dois, o libertarianismo é o que expressa mais, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, passado isso então, falando da direita libertária, qual que é a diferença dela para as outras direitas, as mais tradicionais, as mais conservadoras? O que a gente consegue enxergar assim? Se a gente pensar num contexto histórico de quando que o Rothbard vai ter essa ideia, nós estamos falando ali dos anos 60, anos 70 nos Estados Unidos, né? O que você tem nesse momento? Você vai ter manifestações, né, agitações populares muito fortes, contestando muita coisa que está acontecendo nos Estados Unidos naquele momento, né? Principalmente ali, Guerra do Vietnã, nós vamos ter um movimento de contracultura naquele momento, né? Movimento pacifista, contra as intervenções que os Estados Unidos estavam realizando em vários países por conta da Guerra Fria, e a juventude, né, na época se politizando. Uma das coisas que me percebe, assim, pelo que eu leio nos escritos do Rothbard, era principalmente a relação de que ele partia de uma ala dos conservadores dentro do Partido Republicano, por exemplo, que não concordavam muito com a atitude em relação às guerras que os Estados Unidos estavam participando. E penso eu que nesse momento ele viu uma oportunidade de, a partir do pensamento anti-guerra, né, porque esse pensamento é muito forte, inclusive, nos anarcocapitalistas, né, a ideia de serviço militar obrigatório, né, é uma coisa muito criticada por eles. Ele viu nessa possibilidade ali de criar uma coisa que se aproximasse, eu acho, dessa juventude e conseguir trazer, digamos assim, um conservadorismo, né, que fosse mais palatável para essa juventude ali daquele momento, né? Enfim, o que é muito interessante, inclusive, se nós pensarmos nos dias de hoje, em relação à própria crise financeira, né, que é quando essa galera começa de novo a ter bastante popularidade. Mas, voltando, né? Depois eu falo desse ponto. Mas, enfim, esse seria o contexto mais ou menos de como que o Rothbard está vendo isso. Eu, particularmente, considero o libertarianismo como uma forma mais radical de neoliberalismo. Ok. Né? Então, assim, nós temos os conservadores, digamos, né? Que são aquele pessoal muito representado, eu acho que pela própria forma que a gente pensa o Partido Republicano estadunidense, né? Aquela galera pró-Estados Unidos, patriótica, né? Que comprava o discurso da guerra da época, né? Da necessidade do enfrentamento do comunismo, né? Durante aquele período da Guerra Fria, e por aí vai. A galera, digamos assim, mais liberal progressista, né, que acredita, por exemplo, que o Estado tem que ter certas condições mínimas ali de sobrevivência, até porque pensando que se o Estado fizer é muito mais interessante para eles do que a própria burguesia, né, porque isso significaria, por exemplo, talvez até aumentos de salários, né? Então é interessante notar que o próprio assistencialismo, em termos assim de política pública, ele é de certa forma capitalista, né? Sim. Ainda mais que hoje é muito comum de falar que o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida é coisa de comunista. Nunca foi. Nunca foi. O Henrique Cardoso tinha projetos nesse sentido, só que ele não teve essa popularidade, né? Basta a gente lembrar do Programa de Habitação Paranaense, né? A Coapar. Houveram outras propostas antes mesmo do Lula, né? Já nos anos 80, sobre essa questão da moradia, né? E qual o papel do Estado. Que seria, então, digamos, essa galera um pouco mais progressista, né? Mas ainda dentro de um viés um pouco conservador, né? Apenas tendo essa visão de que o Estado teria certas obrigações, sim. E daí, claro, nós temos o neoliberalismo, que acaba caindo na questão da própria crise, né, dos anos 70, e para conseguir dar conta, né, de alguns dos problemas dessa crise, que na verdade há autores que vão falar que a crise de 70 nunca passou,
Tem um autor muito bom, inclusive, chamado Robert Brennan, eu acho que escreve um livro, O Boom da Bolha, onde ele vai falar das crises que vão acontecer nos anos 90. Ele, inclusive, ele fala que, olha, a partir dos anos 70, as crises do capitalismo vão ficando cada vez mais frequentes. E que, na verdade, o capitalismo nunca retomou a capacidade de acumulação que ele tinha dos anos 70. Então, o neoliberalismo ele seria uma forma ali de dar uma sobrevida ao capitalismo. Como? Destruindo áreas, né? E privatizando essas áreas que antes eram consideradas como bem público, digamos, né? Programas de habitação nesse sentido, né? Da época lá do welfare state, plano de saúde. Os Estados Unidos, inclusive, vai acabar com os Correios, né? Nos anos 80, durante o governo Reagan. Seguridade social, previdência, né? E por aí vai. Então, o pensamento neoliberal, eu acho que ele não é possível desvincular ele do contexto quando ele surge. Uhum. Né? O contexto de crise e o surgimento de várias outras crises em relação a isso. Nesse sentido, eu penso que o libertarianismo ele seria uma intensificação do neoliberalismo. Uhum. Né? No sentido teórico programático, né? Bom, o que sobrou privatizar pelo neoliberalismo, né? Sobrou. Se nós estamos falando aí de, por exemplo, em relação ao Brasil, né? Foi privatizado o Banestado, alguns bancos estatais, alguns serviços de saneamento, né? Como, por exemplo, a Sabesp, que a gente tá vendo aí o resultado disso em São Paulo. Privatização de algumas companhias de energia, né? Brasil afora. Só que naquele momento, lá pelos anos 90, você ainda conseguiu resistir e impedir certas privatizações. Como, por exemplo, vamos falar aqui do Paraná, que eu acho que é bem fácil, que é o caso da Sanepar e da Copel. Uhum. Nos anos 90, o Sanepar e a Copel não entraram nos pacotes de privatização. Né? Mas a Copel virou economia mista. Ok, é privatizada? Não. Né? A própria Petrobras, né, também vai entrar nesse regime de economia mista. Enfim, o que vai sobrar que não foi privatizado nos anos 90? Educação pública, saúde, sendo que alguns setores, na verdade, até podem ser privados, né? Dependendo, por exemplo, existem, né, como o Estado fazer parcerias público-privadas, né, que é o tal dos PPP que surge lá nos anos 90. Mas, nesse sentido, o libertarianismo ele se encaixa muito bem. Né? Uhum. Qual vai ser o respaldo intelectual, ideológico, para mim convencer a população a privatizar coisas que nos anos 90 eram impensáveis, né? E daí, claro, nesse sentido contribui aí vários outros fatores, né? O próprio pensamento em relação ao aumento, né? O aprofundamento do pensamento individualista nos últimos 30 anos, né? Essa ideia do empresário de si mesmo, ou seja, essa ideia de que tudo que o Estado fornece pode ser fornecido pela iniciativa privada já existia lá nos anos 90, mas mesmo assim você conseguia barrar. Mas o que vem crescendo desde aquela época é o fato de que nós vamos ter um bombardeamento de uma propaganda em relação a um individualismo extremado muito maior hoje em dia. E isso, de certa forma, junto com o libertarianismo, ele vai conseguindo convencer de que é possível privatizar essas coisas. Vale a pena a gente lembrar do caso da própria Copel, né? Recentemente, o governo vendeu as ações da Copel aqui no Paraná sem nenhum alarde. Sim. Né? Lembrando que quando a Copel e a Sanepar foram tentados ser privatizados nos anos 90, teve manifestação. Eu lembro de ver fotos daqueles dois deputados, um deles foi até governador do estado do Paraná, o Álvaro Dias e o Osmar Dias, sendo totalmente contra, né, a privatização da Copel e da Sanepar. E a Copel, por exemplo, foi privatizada por um processo de vendas de ações a toque de caixa, sem nenhum pio, praticamente, digamos, da sociedade civil paranaense. É uma coisa que era impensável nos anos 90. Privatização de escolas e o próprio novo ensino médio, que já haviam propostas parecidas nos anos 90, agora nadam de braçada. Então,
eu não consigo desvincular esses acontecimentos de um processo de convencimento que vem se intensificando desde os anos 90 e que, digamos, vai ter o seu momento ápice, né? Até o momento, né? Para lembrar o do Homer Simpson, né? É o pior do que a gente viu até agora. Perfeito. Com o pensamento libertarianista. Eu acho que ele vem justamente e ele ganha força, ele ganha aderência porque existe um contexto, existe um cenário onde ele não só é desejado, quanto houve uma preparação de terreno para isso, né? Aí a gente pode citar várias coisas, né? Livros de autoajuda, essa ideia de café com Deus Pai, Jesus empreendedor, né? Sim. Sei lá, aquele livro lá também, O Monge e o Empresário, né? Quase transformando numa filosofia de vida ser empresário, né? Quase uma religião. Então, eu acho que é muito importante pra gente entender como é que essa galera pensa. Bom, beleza. Dito isso, qual que é o pensamento, de forma bem resumida, sobre o que os libertarianistas pensam e querem? Na cabeça deles é que o mercado é o grande regulador de tudo, absolutamente tudo, e, nesse sentido, o Estado deixaria de existir. O Estado não vale como um regulador das relações sociais, e sim é o mercado que determina tudo na nossa sociedade, né? Daí eles vão falar de privatização, por exemplo, de criação de microestados em relação, por exemplo, um bairro, uma associação de moradores com suas ruas privatizadas, com justiça privada, com uma moeda padrão ouro, né? Ou seja, a única coisa que para eles teria um padrão seria esse, né? Toda moeda deveria ter um correspondente no padrão ouro, por exemplo, né? Daí, claro, quando estouram as criptomoedas, eles veem acham isso uma plataforma de... o anarcocapitalismo pode dar certo, olha só, existem até criptomoedas. Ou seja, entendendo o fenômeno do dinheiro, né? De poder comprar tudo com dinheiro, como a possibilidade de realmente você reduzir todas as relações sociais a relações de mercado. Que é claro, né? Se a gente for pensar em termos mais estritos, o que a gente percebe é que não é um pensamento, digamos, contra o Estado, contra o fim do Estado, né? Mas sim a criação de estados privados onde quem manda é quem tem dinheiro, então acabou. Seria me parece que seria um Estado a serviço da burguesia, né? Passaria de um Estado mínimo ali dos neoliberais e ficaria algo mais assim. Isso, né? Até a própria ideia de Estado mínimo não existe. Né? O Estado mínimo neoliberal é uma grande mentira. A polícia nunca foi tão brutal, nunca foi tão incisiva, e por aí vai, né? A diferença é que o quê? Nós temos uma redução do Estado em uma área e nós temos o aumento do Estado em outras áreas, né? O Estado hoje é o grande financiador do capital do mundo, né? O que seria de vários, como que eu posso dizer assim, de várias pessoas aí que trabalham com bolsa de valores e tal, se não fosse a dívida pública, taxa Selic, e tudo isso é determinado por quem? Pelo Estado. Né? Título da dívida pública existe por quê? Né? A própria dívida brasileira, né, até hoje, que é um grande mistério de onde ela vem, né, de fato, é a partir disso, o Estado financiando a iniciativa privada. Né? Quem ganha incentivo aí com vários programas aí de safra e por aí vai, e isenção fiscal de um monte de coisa, é a empresa, são os grandes propriedades rurais, né? Quando que o pobre teve abatimento em imposto? Nunca. Né? Quando que você conseguiu pedir mais prazo do banco para pagar teu cartão de crédito? Nunca. Agora, essa galera tem ano de carência para pagar boleto aí de empréstimo que eles fazem no BNDES. Eu gosto muito do exemplo do cartão de crédito em relação a milhas de viagem. Quem consegue realmente, de fato, aproveitar? Você vai lá e, né,
gastando seu, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 por mês no cartão, acumula milhas, quando você vai conseguir viajar? Nunca. Agora, um milionário que gasta aí, sei lá, 100 mil no cartão de crédito, o cara viaja de graça. Com os pontos dele do cartão, né? Então, assim, eu acho que esse é um exemplo muito, muito simples, né? De perceber que essa questão de que o Estado é mínimo é uma falácia. Né? Já no neoliberalismo. E sim, concordo contigo nesse sentido, inclusive é o ponto que eu reforço em relação ao pensamento de fim de Estado do anarcapitalismo. Não é o fim do Estado. Talvez ele, na sua forma institucional que ele existe hoje. Né? Mas se nós estamos falando da criação de várias empresas que... a partir da compra, sei lá, de terrenos, possuem o controle sobre aquele espaço, isso é Estado. E a partir disso ele estabelece quem entra e quem sai, isso é Estado. Total. Outra coisa que eu queria falar contigo, você já adiantou um pouco aqui, mas no livro ali você argumenta que a crise de 2008 ela vai ser um ponto de virada nesse século, né, para esse pensamento libertarianista. E eu queria entender o que os libertarianistas eles viram nessa crise de 2008, qual que foi a oportunidade que eles vislumbraram ali para avançar esse projeto? Olha, eu vejo assim que eles souberam muito bem se utilizar das ferramentas que eles tinham, né? Então, assim, ao contrário do que eu acho do que acontecia em outros momentos, esse pessoal vai começar a disputar as massas que lá nos Estados Unidos estão se revoltando em Wall Street. Né? Você tem figuras, né, que já eram digamos assim, libertarianistas, né, que já faziam parte de aparelhos, que esses aparelhos existem pelo menos aí desde dos anos 50, né, porque o Mises ele vem para os Estados Unidos já na Segunda Guerra Mundial, né, e ele é financiado durante a vida dele inteira, né. Vale a pena falar isso porque muita gente fala que Marx era um vagabundo, que Marx era sustentado, mas esquece que Mises nunca ganhou um salário em nenhum lugar que ele trabalhou. Né? Ele ganhava um salário ligado a institutos que sustentavam ele. E daí esses institutos pagavam o salário dele quando ele dava aula, por exemplo, na Universidade de Las Vegas. Né? Ele não era contratado pela universidade, mas sim dava aulas, né? A partir do dinheiro que ele recebia, né? Se sustentava, né? Com palestras e tal. Ele era financiado. Daí ele, claro, eles gostam de falar que os Rockefeller foram mecenas, né? Que é um termo bonito pra sustentar o cara, né? Mas o quê? Mas voltando à tua pergunta. Eles veem uma oportunidade de focar a atenção do pessoal que tá se manifestando, de conseguir tornar esse ódio deles ao Estado e não o capitalismo em si, né? Que é o governo americano. O governo americano tá salvando a Lehman Brothers. É o governo americano que tá salvando a Freddie Mac, né? Que era aquelas agências financeiras que foram falindo, né? Que era grande demais pra falir, né? Pra quebrar. Que eles chamam lá os bailouts, né? E a partir disso eles conseguem, não, isso aí não é capitalismo, galera. Capitalismo seria deixar essa galera quebrar e não socializar as dívidas desse pessoal. Que, claro, perceba que existe um fundo de verdade em relação a isso. Se nós pensarmos o livre mercado estritamente na sua forma teórica, ele significaria isso, né? Livre mercado. Relações que não são... preços que não são determinados por nenhuma forma de amarra, né? Então eu acho que eles conseguiram se aproveitar muito dessa questão da diferença entre o que é o capitalismo nos livros e o que é o capitalismo na prática nos Estados Unidos daquela época. E nisso eles conseguem ir surfando nessa onda, né? De ir convencendo as pessoas. Você tem casos, era muito comum, tem até uns vídeos, né? Do Ron Paul, quando ele era senador americano, ele vai nas ruas, ele pega lá uma frase das manifestações, né, que nós somos os 99%, né, que a galera falava muito naquela época, ou seja, né, os 99% contra os 1% mais ricos que quebraram os Estados Unidos. Ele tem um vídeo dele que ele fala, bom, eu sou parte do 1%, vamos entrevistar essa galera e vamos conversar com essa galera. Ou seja, o cara, ele foi pro enfrentamento, esse pessoal, eles se decidiram a conversar com esse povo, né, e a partir eles foram conseguindo se estabelecer. Daí, claro, essas coisas que o Ron Paul fazia começavam a ganhar visibilidade na mídia, né? Tem vídeos, por exemplo, que eram muito compartilhados do Ron Paul apertando e fazendo perguntas bem incisivas para a diretoria do FID,
né? Que é digamos assim, entre várias aspas, né? O Banco Central Americano da época, né? O Federal Reserve. E esses vídeos vão sendo replicados, né? Essa galera é rica, então, obviamente, que espaço de comunicação eles têm muito. Então, tudo isso foi facilitando para eles, né? Bom, e no Brasil? Já no Brasil a gente percebe que o Instituto Mises Brasil, por exemplo, ele vai ser criado lá por 2007, 2008, então ele já vai surgir nesse contexto. E apesar de ter um começo bem tímido, né, eu percebi assim durante as pesquisas que a partir de 2012, 2014, ele vai ganhar uma grande visibilidade. Né? Seus intelectuais começam a ser mais conhecidos, aí vai surgir, lá por 2012, vai aparecer o nome do Olavo de Carvalho, Rodrigo Constantino vai ganhar bastante visibilidade. Inclusive, o Rodrigo Constantino fazia parte do Mises Brasil, né? No começo. Depois eles vão fundar, é claro, o Instituto Milênio também, mais ou menos nessa época, né? Que vai acabar ficando muito maior. E eles vão fazer uma tática muito parecida, né? Ou seja, se a gente parar pra pensar, eles estão se aproveitando de um pensamento que já fazia parte da cabeça das pessoas. De que os políticos são corruptos, de que o governo não sabe aproveitar os impostos, que os impostos são muito altos, né? Eu nunca esqueço que era muito comum em desenhos antiguíssimos, se a gente parar pra pensar, tipo o Pica-Pau, que eu acho que era o desenho, inclusive, que o Pica-Pau, se eu não me engano, ele tinha uma casa que ia passar por uma rodovia, e daí queriam destruir, né, pra construir uma autopista, até que daí acontece várias coisas lá e eles desviam. Outros desenhos que mostrava lá o cara tendo que pagar imposto, ganha uma grana assim, daí chega o Estado, chega um representante, pega a grana e dá 2 moedinhas pro cara. Ou seja, é um pensamento que já era caricato há muito tempo, né? Ou seja, naturalizado. Então, eu penso que isso foi muito fácil a partir disso. Né? Eles já pegaram uma imagem do Estado, uma imagem da política e foram construídos por eles mesmos, né? Justamente com a intenção de afastar as pessoas, né? Política é coisa de só tem ladrão, então o que adianta votar, né? É muito interessante como que o próprio discurso que tinha sido criado, né, durante anos e anos, foi conseguido ser aproveitado de forma, digamos, fazer uma suposta oposição a isso, só que de uma maneira que impulsionou uma direita que, né, tem gente que vai dizer em um ultra-neoliberalismo, né? Um ultra-neoliberalismo e uma extrema-direita violentíssima, né? Em termos, assim, tanto de políticas sociais, né? Tá aí vários acontecimentos, né? Violentos, inclusive, com moradores de rua que a gente tá vendo aí, onde, se a gente pegar ali a caixa de comentários desses noticiários, a gente vai achar uma turba extremamente violenta, né? Contra pessoas que basicamente não fizeram nada contra eles. Sem falar de casos de violência física mesmo, né? Por exemplo, em Curitiba teve um maluco lá que andava com um cachorro e atacou várias pessoas negras, né? No centro de Curitiba. Outros casos, né? Eu acabei de ver no jornal hoje, inclusive, um caso em Piraquara, onde uns jovens atearam fogo na cabeça de um catador de papel, né? Que estava alcoolizado. Né? Eles têm o direito de beber, né? Mas se um catador de papel é alcoólatra, aí é vagabundo. Aí é coisa... Então, assim, eu acho que ele conseguiu aproveitar muito bem essa questão do Estado. E, claro, a própria raiva, né, das pessoas em relação à crise. Tudo bem que a crise no Brasil ela vai ser sentida com mais força a partir de 2014, né? Mas essa mobilização da raiva, da indignação, foi muito bem utilizada, né? Num momento, inclusive, num contexto que favoreceu muito, quando nós tínhamos governos, né, desde 2002, do PT, supostamente uma esquerda, né? Ou seja, a esquerda fala que é a favor de pobre, mas estamos aqui, né? O dinheiro não tá valendo cada vez menos, e por aí vai. Então, eu penso assim que percebe? São uma série de fatores que vão desde da própria forma da política econômica do PT, né, desse período, né, até conseguir aproveitar dessas estruturas, desses pensamentos que já estavam enraigados de alguma maneira na população, porque essa é uma construção
que vinha de muito tempo já, né? Perfeito. Você falou ali também do Instituto Mises Brasil, ele acaba sendo um dos protagonistas do livro, né? Você cita ele muitas vezes ali, e no começo ele vem como um produtor de ideias, né? Disseminando essas ideias que a gente pode chamar de libertarianistas. Então, mas depois a gente vê, acho que talvez o ápice desse movimento no governo Bolsonaro, né? Quando ele consegue formar quadros para o Estado. Você cita ali o Gianluca Lorenzo, que ele acaba fazendo parte ali do Ministério da Economia, né? E eu queria falar justamente sobre isso. Esse é um exemplo, né, de que esses grupos, eles podem ser ainda mais perversos, digamos assim, ocupando esses cargos de Estado. Com certeza. Durante o governo Bolsonaro, eu infelizmente não consegui analisar o governo Temer. Eu queria ter feito isso para perceber se a partir daquele momento já havia... Eu ainda acho que sim, né? Mas né, não posso afirmar porque eu não tenho evidência sobre isso, né? Mas caberia, tá aí, inclusive, né? Fica a dica, Sim. Né? Se essa galera já aparece no governo de transição do Michel Temer. Seria interessante perceber. Então, durante o governo Bolsonaro, esse pessoal vai virar Estado. Durante, inclusive, a pandemia, eu falei isso em algumas reuniões, né? Não da linha de pesquisa da pós. Não só o Gianluca, talvez ele seja um dos exemplos que foi mais fácil, mas tem outros, né? Por exemplo, tem um economista, não sei, eu acho que ele é economista de formação, chama Fernando Uhrig. Ele foi um dos caras que mais escreveu sobre Bitcoin no Brasil, né? No sentido assim de que um dos grandes incentivadores do Bitcoin, né? Ele era do Mises Brasil e ele foi chamado, ele foi indicado pelo próprio Paulo Guedes para compor a diretoria do Banco Central. Nossa. Né? Só isso. Com a ideia de que, com a plataforma de que ele iria trazer o know-how dele, né? Para usar esses termos empreendedorescos, né? O know-how, como que é aquele outro? Mindset? Não é mindset. A expertise. Sim, perfeito. No campo do Bitcoin para, digamos, modernizar, para abrir uma área de atuação do Banco Central nas criptomoedas, né? Eu até achei a ata, né, de reunião, de quando ele é indicado, de quando ele assume a diretoria, né? Agora não me lembro o nome do setor da diretoria e tal, né? Mas, ou seja, a gente percebe, durante a minha pesquisa, eu percebi bastante que a entrada desse pessoal no governo Bolsonaro está relacionada ao Paulo Guedes. Né? Tanto é que eu até falo, né, que eles seriam, digamos, eles compõem, né, o que os jornais da época chamavam de ala técnica, né? Enquanto você tinha os olavistas, que seriam a ala ideológica, você tinha a galera do Paulo Guedes, que seria a aula técnica, né? Como se essa galera fosse neutra. Não tem ideologia. Mas sim, eles vão... ao que me parece, a atuação deles foi bem presente no Ministério da Economia. Perfeito. Né? Talvez teria outros, né? Infelizmente é muito difícil a gente conseguir em profundidade essas informações, né? Mas até onde eu consegui encontrar, a ligação muito forte é entre o Paulo Guedes, né? Inclusive o Hélio Beltrão Júnior, que é presidente do Mises Brasil, já trabalhou com o Paulo Guedes, né? Conhece pessoalmente o Paulo Guedes e muitos outros empresários que foram apoiando o governo Bolsonaro. Salim Matar, a família Ling, né? Que é dona do Grupo Évora, que é uma petroquímica, né? Que tem vários ramos de atuação lá do Rio Grande do Sul. Quem mais? Bom, né? Esses que me vem à cabeça agora diretamente. Ou seja, né? Esse pessoal ele estava bem próximo ao ex-ministro Paulo Guedes, né? Sem dúvida. Nesse processo a gente tem a lei da liberdade econômica e o Mises Brasil ele participa dessa elaboração. Quais que são os interesses que estavam ali por trás? Olha, eu defendo na tese de que esse era um projeto que de certa forma foi elaborado pelo Mises Brasil, sim. Por quê? Porque você vai ter algumas publicações onde um instituto, né, por meio dos seus intelectuais, vão apontando alguns caminhos, né, de desburocratização.
Por que desburocratização? Porque o Hélio Beltrão é filho de um ex-ministro da ditadura militar, que inclusive assinou, né? Eu sempre gosto de reforçar isso, porque é importante. Ele é um dos signatários do pior dos atos institucionais da ditadura, o AI-5. Tá lá a assinatura do pai dele, quando era ministro da desburocratização. Então, essa relação deles, né, me parece bem presente na elaboração do documento. Primeiro, por conta da própria figura do Gianluca Lorenzon, que vai assumir cargo dentro do Ministério da Economia. Ele é considerado o grande cabeça ali dentro da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, né? Uhum. E muitos dos artigos que tá ali dentro já, digamos, foram sugestionados, né, pelo próprio Hélio Beltrão, onde ele faz uma publicação lá que ele... algumas ideias para Paulo Guedes, né? Alguma coisa assim. E sem falar que durante muitos momentos ali de ataque à figura do Paulo Guedes pela mídia, quando ele era colunista da Folha de São Paulo, ele escreveu muitas colunas defendendo o Paulo Guedes. De que, o Paulo Guedes tá fazendo o que pode, gente. Se acalme. Perfeito. Você fala do Hélio Beltrão ali. Em dado momento, ele vai criticar essa chamada direita jacobina pela visão dele, né? Fazendo alusão ali aos jacobinos da Revolução Francesa, que eram mais autoritários e tudo mais. Como que os libertarianistas, eles vão enxergar o Bolsonaro e esses aliados mais autoritários deles? Eles vão chegar a romper em algum momento? Alguns deles rompem, né? Principalmente o Mises Brasil. O Mises Brasil vai romper com eles. Uhum. Bom, os atritos entre eles, eu acho que ficou bem marcado em vários momentos ali da própria política nacional, né? Quando os jornais falavam da dificuldade de diálogo entre a ala técnica e a ala ideológica do governo Bolsonaro, né? Por exemplo, tinha sido criado um ministério parecido com o Ministério da Desburocratização, que seria assumido pelo Salim Matar, inclusive, né? E ele, já no início ali do governo Bolsonaro, ele sai do governo. O Partido Novo, que muitos desse pessoal são membros do Partido Novo, acabam rompendo, né? Institucionalmente, o Partido Novo vai ter um momento que ele vai romper com o governo Bolsonaro. Uhum. Só que mesmo assim, alguns quadros do Partido Novo vão continuar apoiando e sustentando o governo. Eu acho que um dos casos mais populares, digamos, né, que mais apareceu publicamente, foi do Marcel Van Hatten, né, que era um deputado pelo Rio Grande do Sul, né, inclusive ganhou bolsa lá do Instituto Ling, se não me engano, né, ele já tinha participado de alguns podcasts do Mises Brasil, né, antes de ingressar na carreira política, né, ou seja, eles vão romper com essa galera, mas alguns ainda vão perceber que existem ali interesses que podem ser defendidos ainda, né? Mas institucionalmente o Partido Novo vai romper com o governo, o Mises Brasil vai começar a criticar o Bolsonaro com mais força, né? Até então eles criticavam o Bolsonaro, mas poupavam o Paulo Guedes. Sim. Justamente para fazer essa contraposição, né? Até o próprio Hélio Beltrão, em entrevistas que ele vai dar para algumas revistas brasileiras, ele vai falar, olha, o governo ele é liberal na economia. Por quê? Porque nós temos o Paulo Guedes. Agora no resto já não posso garantir. Uhum. O que faz a gente pensar que o Bolsonaro, muito provavelmente, não era a escolha dessa galera. Sim. Mas foi o candidato que eles conseguiram ter uma aproximação, que eles conseguiram ter um diálogo, né? E a partir disso tentar construir, tentar entrar com projetos, né? E isso teve vários problemas, que inclusive vão levar eles a romper, né? Claro. Bom, no livro você diz também que o PT ele acaba não enfrentando esse neoliberalismo estrutural, né? Seria isso que vai permitir mais pra frente a reação burguesa, que vai culminar no impeachment da presidenta e posteriormente na eleição do Bolsonaro? Até um certo ponto, sim. Né? Claro, não vou cair naquela coisa de dizer que tudo é culpa do PT, né? Porque, né, aí eu estaria sendo muito raso, né? Mas há sim uma certa subserviência do PT na sua política econômica, por exemplo, de manter superávit primário. Sim. De manter pagamento da dívida pública. Eu acho que o discurso da Dilma, logo após as manifestações de 2014, que uma das primeiras coisas que ela fala é, mercado, se acalme, né? Vou propor coisas aqui,
mas vocês não serão afetados, né? Uhum. E isso vai aumentando a indignação. Claro, teve a questão de que as propostas do governo foram barradas, os deputados entenderam que o governo estava fragilizado, claro, mas ao mesmo tempo, você não vê o governo tentando contornar isso de forma apelando às bases populares. E eu acho que esse foi um erro político muito grande. Até hoje, muitos quadros do PT falam que a Dilma sofreu impeachment por conta das jornadas de junho. Uhum. Por conta dessa, digamos assim, né, claro, não é bem esse o discurso, né, dessa extrema esquerda que é tão extrema que chega perto da direita, né, que deixou a direita se aproveitar dessas manifestações anti-governo para crescer, Uhum. que é ridículo. Culpar, digamos assim, as pessoas que fazem a crítica, ao PT que não compreende a crítica, como o fato de que, né, os acordos que o PT vai fazer levam ele a essas contradições, né? Então, assim, a própria contratação, né, quando a Dilma... Eu acho que fica muito claro também, quando a Dilma começa a ceder e mostrar para o mercado, né, como se, claro, né, não como se o mercado fosse um ente, né, que paira, mas para a burguesia brasileira, que o mercado pode ficar tranquilo, é quando ela vai chamar o Fidelix, né, para fazer parte do governo como ministro da Economia. Uhum. Inclusive, eu coloquei na tese, né, que uma das pessoas que o Mises Brasil vai colocar lá numa reportagem quando vai criticar a Dilma e a gestão, né, da crise econômica no Brasil, vai falar, olha, coloca um cara, eles quase falam como covarde, que não sabe ser durão para lidar com a política econômica brasileira, ao invés de colocar um Davi Fidelix, uma pessoa do mercado que é bravo, é macho, né? Até falar, é tipo o charuteiro do ministro da Economia lá do Rio. Esgoto, machão, né? É cômico até, né? Muito. Pra pensar. Mas, ou seja, logo, uns meses depois, a Dilma vai chamar o Davi Fidelix, né? Olha só que coincidência. Muita coincidência mesmo. Você falou das jornadas de junho. Essas manifestações de 2013, elas são frequentemente associadas ali à ascensão da direita. Eu queria saber se você concorda, se você discorda, se você acha que houve talvez uma cooptação dessa insatisfação pública por parte da direita, apropriação do movimento que se teve ali. Não, eu discordo totalmente. Eu acho que talvez é aquele momento que esse pessoal, de fato, se mostra a cara. Uhum. Mas, né, como eu defendo na tese, a construção de tudo isso veio muito antes. Eles aparecem justamente porque eles tinham preparado estruturas, né, que pudessem dar sustentação para eles, né? Bom, o que nós vamos ter na jornada de junho, né? Nós vamos ter ali, claro, vai ter pessoas que estão indignadas e não tem um posicionamento político assim bem marcado, claro que vai ter, né? Pelas próprias condições da politização da massa popular no Brasil, né? Nesse sentido, eu acho muito legal e fazer um paralelo com um livro do Edward Thompson, que é a formação da classe operária da Inglaterra, né? No livro a gente vai ver que a consciência política, ela se forma na prática, né? Para as classes populares, né? E não através de um estudo acadêmico, né? Mas sim participando de sindicatos, participando da luta política, né? Nesses espaços. Então, assim, nós vamos ter um contexto durante o governo PT por exemplo, de uma CUT totalmente mansa, né? Não podemos criticar o governo. Né? Vão ter vários casos de greves que vão acontecer no governo PT que a própria base vai entrar em choque com os sindicatos petistas, né? Não é à toa que vão surgir, inclusive, centrais sindicais que vão... A tentativa de construção de centrais sindicais para sair da órbita da CUT, né? Que foi o caso da Conlutas. Nós vamos ter isso no movimento estudantil também, né? Que vai ser o caso da ANEL, né, a Aliança Nacional de Estudantes Livre, para tentar sair da Uni, né, que nesse momento procurava segurar a base contra a crítica ao próprio governo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que esses erros táticos da militância ligada ao PT vai ser bem séria. Né? E vai abrir, sim, as portas nesse sentido para que se consiga, por exemplo, despolitizar, não vai haver uma politização efetiva desse pessoal, né? E quando um lado abandona o campo, né, o outro avança. É isso que acontece. Então, não vejo que tenha sido... Não tem nada a ver com o movimento do pessoal lá que organizava o movimento Passe Livre, né? Eles, inclusive, quando eram chamados para jornais e tal,
a gente vê, eles eram extremamente críticos, né? Só que vai chegar num momento que eles vão ficar batendo de frente com esse pessoal e vão perceber que não vão conseguir. E esse pessoal vai começar a fazer uma série de coisas e levantar uma série de pautas dentro do movimento que começou com o movimento do passe livre, com os quais eles não concordavam e não conseguiam controlar. Mas por quê? Porque você já tinha um contexto de uma extrema despolitização. Uhum. Né? Seja por conta desse caso, né, do próprio movimento estudantil, de como que a UNE lidava com as oposições, né, e as críticas ao governo, ao próprio REUNE, né, que tinha na época da reforma universitária, da própria CUT, né, que acaba tentando amansar sempre, né, a movimentação dos trabalhadores, e isso vai ter um resultado, né? O PT vai pagar muito caro por isso. Então, não é à toa, né, que até hoje se cobra a autocrítica, né, que o PT faça essa autocrítica, que de fato ela é muito importante, porque senão nós vamos ver o erro se repetir. Na verdade, eu acredito que a gente já tá vendo, né? A gente já tá vendo um governo totalmente amarrado. Total. Porque não consegue fazer as pautas importantes avançarem. Essa crise do IOF é claro. O governo tem que apelar para o Supremo Tribunal porque ele simplesmente não tem força para conseguir ir para cima do Congresso, por conta de não aproveitar os momentos ali onde desarticula as massas populares, né? Ou seja, eu vejo assim que 2013, né, as jornadas ainda tem muito para nos ensinar, né? E infelizmente as pessoas que mais precisam desse aprendizado não aprenderam com isso e estão cometendo os mesmos erros daquela época. Tá causando essa insatisfação com as pessoas que apoiaram o governo nas eleições e a incapacidade do governo de avançar, né, nas pautas que inclusive eram projetos de campanha. Total. Bom, dado o fim do governo Bolsonaro, a inegibilidade dele, com o PT reassumindo a presidência, você vê que o libertarianismo, talvez ele deu uma baixa? Será que no futuro ele pode voltar a ser influente, se é que ele deixa de ser influente em algum momento? Talvez ano que vem essas ideias elas podem voltar com ainda mais força nas eleições? O que a gente pode esperar do futuro? Olha, eu não acho que teve uma baixa. Né? Eles talvez agora não estão tão presentes, né, midiaticamente falando. Sim. Mas essa galera, por exemplo, é bem atuante em relação a querer anistia, porque eles percebem, né, uma oportunidade de gastar o governo. Não porque eles gostam do Bolsonaro, né? Claro, alguns deles também, né, deviam estar no 8 de janeiro também. Mas, claro, né, não sei, mas pensando aqui, né, que toda regra tem uma exceção, né? Mas principalmente porque eles pensam na ideia de uma liberdade de expressão livre e restrita, né? E que julgar essas pessoas por terem se expressado quebrando relógios históricos, quadros preciosíssimos de arte e defecando no Congresso, que isso é liberdade de expressão. Né? Então, nesse ponto que parte a defesa deles da tal da anistia. E pensar também que, apesar de que eu vejo assim que o Partido Novo ele deu uma certa diminuída, como tendo quadros, né, dentro da política nacional, mas eu vejo que o Partido Novo, em termos de cidade, cresceu muito. Sim. Né? Balneário Camboriú, se eu não estou errado, ou prefeito ou vice-prefeita do Partido Novo. Em Curitiba, a candidata que foi para segundo turno, se eu não me engano, ela não, eu acho que ela não era do Partido Novo, mas o Partido Novo estava apoiando como coligação. A gente vai ver, eu, por exemplo, que moro em Laranjeiras do Sul, que é uma cidade de 23 mil habitantes, eu já vi carro com adesivinho do Partido Novo aqui na cidade. Da onde que vem tudo isso? Então, assim, eu percebo que essa galera, né, em termos principalmente do partido político, do Partido Novo, eles estão... Claro, eles não conseguiram, talvez, assim, tantos dividendos, né, para usar uma palavra aí que a galera tá usando bastante aí no jornalismo político, de ter apoiado o Bolsonaro. Mas isso não quer dizer que eles não existem, que é inexistente. Né? Vamos lembrar que o próprio, acho que o Eduardo Bolsonaro, ele foi aluno de pós-graduação do Mises Brasil. Ele fez a pós-graduação do Mises Brasil. Obviamente que ele não foi o único. Né? Outras pessoas que apoiavam o Bolsonaro também fizeram. E nesse ponto, digamos, eles têm muito mais pontos de contato com a galera bolsonarista do que pontos de aversão, pontos de oposição. Então,
Sendo que o bolsonarismo continua um fenômeno muito ativo, eu não penso que eles tenham diminuído, né? Mas que talvez as ações dele tenham se tornado mais descentralizadas, digamos. Lembrei, o vice-prefeito de Cascavel do Partido Novo. Sim, verdade. Quando na história a gente no Brasil a gente percebe um partido que, sei lá, surgiu em... Não deve ter 20 anos o Partido Novo. Não, de jeito E nenhum. ele já tá assumindo prefeitura, governo de estado, Romeu Zema. Então, não vejo assim que ele tenha diminuído, né? Uhum. Perdeu algumas posições, mas, por outro lado, parece que o Partido Novo tá, né? Claro, pegando o Partido Novo como um recorte, né? Sim. Pegando como um recorte. Ele anda crescendo, sim. Entre outras iniciativas que essa galera vai organizando, né? Me parece que o MBL consegue também criar um partido agora por esses últimos dias aí também. Então, eles vêm nessa crescente, né? Sim, vale a pena, inclusive, mencionar que o estatuto do MBL, o primeiro lá que eles vão fazer lá por 2014 mesmo, no congresso, digamos assim, que eles organizam, adivinha quem foi uma das pessoas convidadas? Boa pergunta. Alguém do Mises? Por lógico, né? Hélio Beltrão é uma das pessoas que ajudou a compor digamos, coisas regimentais dentro do MBL. Uhum. Né? Eu não me lembro agora qual. Eu cito na tese, né? Sim. Tá lá na tese, mas eu não lembro de cabeça, né? Mas eles participaram, né? Eles estavam lá dentro. Uhum. Cresce junto, né? Bom, professor, chegou agora o momento do nosso quadro Momento Bizarrice, que é onde a gente traz um acontecimento, um comentário ou uma teoria bizarra relacionada ao tema do episódio. No Momento Bizarrice de hoje, a gente vai falar sobre uma teoria defendida por setores do libertarianismo radical, que costuma causar ali certo espanto, né? Não por ser uma metáfora, mas por ser levada a sério, que é a proposta de privatização das ruas e demais espaços públicos, né? Que você até citou aqui durante a nossa conversa. A ideia, ela é defendida, então, por autores como o Rothbard e é divulgada por grupos como o Instituto Mises Brasil. Segundo essa visão, então, o Estado ele não deveria controlar ou manter nenhum tipo de infraestrutura pública, nem mesmo calçadas, ruas ou praças. Todos esses espaços eles seriam de propriedade privada e gerido por indivíduos ou empresas. O argumento ele baseia-se no princípio de que a propriedade privada é o único fundamento legítimo das relações sociais e que qualquer intervenção estatal, mesmo, né, para garantir acesso à cidade, é uma violação da liberdade individual. Então, em um cenário como esse, o acesso à mobilidade deixaria de ser um direito garantido por políticas públicas e passaria aí a depender de permissão dos proprietários. Então, o tráfego ele poderia ser tarifado, restringido ou até mesmo negado, com base em critérios definidos por quem detém a posse do espaço. Essa proposta, então, ela revela de forma clara os limites e as consequências extremas de uma concepção de liberdade centrada exclusivamente na propriedade, né? Quando levada ao extremo aí, essa defesa irrestrita do mercado e da iniciativa privada, ela pode resultar em um modelo de sociedade profundamente excludente, né? Onde até a circulação física de pessoas acaba se tornando um privilégio condicionado à lógica do lucro. Mais do que uma curiosidade teórica, essa visão, ela ajuda a gente a entender como certas correntes do pensamento libertarianista atuam na prática, nessa política e na economia, e por que é importante questionar, né, o que está por trás desse discurso. Então, eu deixo a pergunta aí, se até a rua é mercadoria, o que resta de comum entre nós? Pois é, eu vou te falar que, na verdade, você escolheu coisa que eu nem considero tão bizarra assim no pensamento deles. Tem um autor libertário, que é o Israel Kirzner, se não me engano. Ele é a favor da escravidão voluntária. Meu Deus, como isso? Se o corpo é meu, eu posso estabelecer um contrato voluntário entre duas pessoas livres, onde eu me vendo para outra pessoa. Nossa. Venda de órgãos, por exemplo, também. Eles são a favor. Meu Deus, é bem mais bizarro, realmente. Sim, mas perceba que esse teu exemplo da rua, ele é muito bom porque mostra que nós estamos falando não de um fim do Estado, mas um Estado privado. Sim, né? Eles falam, por exemplo, sobre fim da liberdade de expressão não é um bem público. Porque no cenário, no paraíso libertário, não vai ter manifestação, porque as ruas são privadas, olha só que bom. Exato. Né? Enfim, as ruas vão ser privadas porque não vai existir a coisa pública. Uhum. Então, pensa, a gente pode até relacionar isso com o sonho de todo empresário hoje, que aparece naqueles podcasts que são mais ou menos verdadeiros, né? Que eles falam que não deveria existir salário mínimo.
E da onde que o funcionário vai sair? Ele tem que trabalhar 12, 14 horas na minha empresa, não sei o que. Eu não contrato esquerdista, né? Uhum. Ou seja, nem direito à tua opinião você tem, política privada. Sim. Então, se relaciona totalmente com esse pensamento dessa galera de hoje, né? Pode ter certeza que pra eles, e surpreendentemente, né, infelizmente, pra muito empresário isso é o sonho. Um empregado que não reclama. Sim. Então faz todo sentido. É bizarro, né? Realmente. Como eu posso dizer? É uma realidade cruel, né, esse pensamento. Uhum. E é bizarro, tanto pelo sentido da ideia de ruas privadas, mas principalmente pelo fato de que se a gente pega aí essa galera, né, coach, é bem isso que eles estão falando. Uhum. É exatamente isso que eles estão falando, só que com outras palavras. Quando eles falam que o empregado não tem que reclamar, devia estar feliz de ter um emprego. Exato, é bizarro mesmo, assim, quando o senhor fala que a ideia seria privatizar tudo, nunca que me viria à cabeça a ideia de privatizar uma rua, sabe? É um negócio que eu não consigo conceber, não consigo imaginar como funcionaria, é bem... Mas percebe que se a gente parar e pensar na forma como os coaches falam desses assuntos, né, de empresa, na cabeça deles é uma coisa lógica. Uhum. Digamos, é o próximo passo. Total. Bom, professor, a gente vai encaminhando então para o final de mais um episódio do nosso podcast. Professor Rafael Del Pai, quero te agradecer imensamente ao senhor por compartilhar suas reflexões e por nos ajudar a entender que a crise ela não é só econômica ou política, né? Ela também é ideológica e que ela vem sendo gerida aí por grupos que sabem muito bem o que estão fazendo, né? Antes de encerrar, então, eu queria te perguntar o que você tem lido recentemente, se você tem alguma dica de leitura, de filme, até mesmo de série para deixar pra gente. Tenho algumas, né, sobre a temática também, né, mas... Pode fugir dela também, não tem problema. O que eu tô lendo ultimamente, eu tô lendo bastante alguns clássicos da literatura, né, tava lendo esses dias O Médico e o Monstro, tava lendo Lima Barreto, porque eu tive umas ideias aí sobre literatura. Uau. Eu acho que o Tacão de Ferro, né, partindo dessa temática aí da tese, acho que o Tacão de Ferro é muito legal, porque ele pensou uma distopia, né, que se parece muito com a nossa realidade hoje, né, em termos de violência, né, e banalização da violência. Uma série que me fez muito pensar sobre tudo isso, quando eu tava assistindo, foi Altered Carbon, que é uma série distópica, futurista, né, que é muito interessante, né, nesse sentido. Bacurau. Bacurau, pra mim, é o Mad Max brasileiro. Eu sempre faço essa comparação. Perfeito. Você tem um cyberpunk ali, inegável, né? Eu acho um filme fantástico. Bacana mesmo. Não sei, eu tô lendo muita coisa ao mesmo tempo, então fica muito difícil. Tô até olhando aqui nas prateleiras. E tem um livro que eu acho que é muito bom, que foi lançado faz pouco tempo, eu tô tentando achar ele aqui, porque eu não vou saber citar ele de cabeça, que é de um autor argentino sobre essa temática mesmo, né? Que é como a indignação ou a revolta... Não, como a rebeldia se tornou a direita. Não vou lembrar o nome do autor aqui agora, né? Mas é muito legal porque ele... Inclusive, ele escreve antes do Milei aparecer, como presidente da Argentina, né? E é fantástico. As análises que ele vai fazendo, né? Ele, inclusive, vai falando do Rothbard. Seria, né? o Pablo Stefanoni? Isso, o Pablo Stefanoni. Muito bom. Perfeito. Né? Vale muito a pena. Eu acho que é uma... E ele escreve de um jeito bem acessível. E claro, né? E fazer o meu merchanzinho. Sim, também. Eu também escrevo de uma forma muito acessível. Caso um dia queira ler. Como que faz pra comprar o seu livro hoje, professor? Ele tá à venda na Amazon pela editora. Dá pra comprar direto na editora, né? Tem um descontinho, tem um cupom de desconto pela editora, inclusive, né? Que dá pra deixar. Depois eu deixo eu não lembro agora se é link ou se é uma imagem, um QR Code, mas eu deixo aí pra ti, pra depois você colocar ali de alguma forma na descrição do podcast. E eu acho que tem algumas livrarias também que são parceiras da editora que vai aparecer o livro, né? Ele tem também disponível para compra no Kindle e no Google Livros também, né? Dá pra comprar em forma de e-book ou física, né? Pela própria Amazon também, que eu acho que é a mais fácil, né? Que todo mundo tem acesso com mais facilidade, né? Mas enfim, espero que, né, quem se interessar, quem acabar adquirindo, que seja uma contribuição legal, né? Eu tentei escrever de uma forma
acessível, né? Eu não gosto de procurar escrever de forma rebuscada, de forma erudita, né? Eu acho que o conhecimento ele tem que ser mais popular, ele tem que ser mais acessível, até mesmo no sentido assim de como que a gente se comunica com as pessoas, né? E é uma tentativa aí, né? De dar minha pequena contribuição aí pra a gente tentar pensar formas aí alternativas, né? De futuro e de combate a essa extrema-direita aí que tá dando bastante problema pra nós, né? Total. Eu tô lendo o livro, né? Não terminei ainda, dei uma lida ali por cima, fui passando por alguns capítulos, quero terminar. Uma leitura muito interessante mesmo, então tá aqui o meu testemunho pra você que tá ouvindo aí, tá pensando, será que eu compro, não compro? Compra, é bom mesmo. Legal. Quer deixar um recadinho final então, professor? Eu acho que só agradecer, gostei muito de participar, né, é divertido quando a conversa flui de forma diálogo, né, e não um roteiro preso que a gente vai seguindo passo a passo, né, é muito legal. Como sempre, é uma honra pra mim estar participando dessas iniciativas relacionadas ao curso de História, da graduação e da pós-graduação, para quem eu devo tudo, né, academicamente falando, porque eu sou cria da UniOeste desde a graduação, então, né, se eu fiz um doutorado é porque existe uma UniOeste, existe uma educação pública, né. Bom, esse foi mais um episódio do ObservaCast, um projeto dos Observatórios do Mundo Contemporâneo e dos Direitos Humanos do campus da UniOeste de Marechal Cândido Rondon, com apoio da SET e da ProEx UniOeste. E é por isso que não pedimos contribuições, pois somos financiados por projetos educativos do Estado. Assim, se você gostou, curta esse episódio, siga o podcast na sua plataforma preferida, comente e compartilhe, nos ajudando a espalhar esse debate. Acompanhem também os próximos episódios, sempre com temas quentes e com convidados especializados. Obrigado por escutar até aqui e até a próxima.